A vantagem desse congresso, minhas senhoras e senhores, que Isabel e o Sacha promovem, é de que se vem dar uma pequena contribuição e se recebe tantas contribuições como aquelas palestras que eu acabo de ouvir. Aproveitei muito, pensei que ia ficar numa posição unitária e percebi que eu me encaminhar de todas as palestras a partir daquela do ministro Castro Meira, que com aquele didatismo, aquela dialética, aquela precisão matemática foi enumerando os diversos conceitos. Sou João Noronha, velho companheiro, desde a advocacia, em assuntos mais do sistema financeiro, grande ministro, no seu humor de dar um toque especial a esse congresso. Sou permanente também apresentando a sua visão desse ativismo. Eu vou aqui mais completar, porque as preocupações que tenho, elas não são diversas, não são diferentes daquelas apresentadas pelos eminentes conferencistas que me precederam. Em primeiro lugar, que quero dizer a todos os senhores, aos 76 anos, eu continuo, de certa forma, vinculado à corrente constitucional dos originalistas. Eu sou um originalista em nível de Constituição. E todo o meu grupo de professores da faculdade, Manuel Gonçalves Ferreira Filho, Fernando Menezes, Cláudio Lemos, o próprio Alexandre de Moraes, mais jovem, todos são originalistas. Nós entendemos que a lei é mais inteligente que o legislador. Mas a Constituição não pode ser mais inteligente que o Constituinte. O Constituinte é a vontade do povo, é a vontade daqueles que levaram a formatar a Constituição. E nós, aqueles mais antigos, mais velhos, vamos dizer, da decrepitude constitucional, nós participamos de alguma forma do debate constituinte de 88. E no debate constituinte de 88, nos comentários mesmo que Celso e eu fizemos sobre a Constituição, nós procuramos mostrar que nunca houve no Brasil um processo constitucional, um processo constituinte, em que se tanto discutiu, em que o povo participou, os especialistas, como na Constituição de 88. A Constituição de 91 foi uma Constituição de gabinete, a de 24 foi otorgada, a de 34 foi conquistada pela Revolução dos Paulistas, mas também uma Constituição de gabinete. A de 37, por esse gênio que foi Francisco Campos, se dizia de Francisco Campos que a luz da sua inteligência era tão grande que quando ela acendia, ela punha curto-circuito em todos os fusíveis da democracia. Por essa reação, a Constituição de 37 foi essa Constituição. A de 46 também foi logo depois de um golpe de Estado que derrubou o Getúlio. A de 67, uma Constituição imposta. Realmente o processo constituinte, que durante 2 anos se debateu, Sacha, eu, outros, participaram de inúmeras audiências públicas, nós passamos a ter uma vontade que foi colocada por especialistas, por povo, por lobbies, por grupos de pressão, e procuraram conformar essa Constituição, que, embora prolixa, analítica, como foi bem apresentada, tem um mérito extraordinário. Ela pretendeu dar equilíbrio de poderes. O artigo 2º não é um artigo colocado como uma solução semântica. Ela foi conquistada no equilíbrio, independência, harmonia de poderes, depois de ampla discussão. Eu mesmo, muito amigo do senador Bernardo Cabral, aliás, é conselheiro nosso, como professor Sacha Calmon, do Conselho Superior de Direito e Comércio, quantas vezes discutíamos nessas trocas de, não havia os e-mails na ocasião, mas de telefonemas, para ter uma Constituição que, enfim, ela era resultado de composições, quantos dispositivos não foram colocados na Constituição, decorrência de acordos. Se esse grupo de deputados votar a favor desse pedido, nós votaremos a favor daquela outra inclusão. Mas o equilíbrio de poderes. E o equilíbrio de poderes, do ponto de vista de originalismo da Constituição, de que a Constituição não pode ser mais inteligente que o Constituinte, nós temos um aspecto que, a meu ver, mudou esta Constituição, antes do ativismo judicial do atual Supremo Tribunal Federal,
moldou essa Constituição como uma Constituição com equilíbrio de poderes. Era para ser uma Constituição parlamentarista. Todo o projeto, nas 24 subcomissões, nas 8 comissões, mesmo na comissão de sistematização, saiu como um projeto parlamentar. Se rejeitava por inteiro o decreto-lei considerado o instrumento mais antidemocrático da Constituição anterior. Mas se adotava a medida provisória do sistema parlamentar italiano e ipsis-literis, apenas se mudava o prazo de 60 para 30 dias. E foi naquela composição que Saulo Ramos nega no livro Código da Vida, mas que eu ouvi de constituintes e presidentes de comissões, inclusive mineiros, Francisco Tornetti, presidia a Comissão de Tributos, que efetivamente houve uma composição. Reduziu-se um ano no mandato do presidente Sarney e se manteve o sistema presidencial com instrumentos próprios do parlamentarismo que deu esse equilíbrio de poderes que temos até hoje. Ora, esse equilíbrio de poderes fez com que tivéssemos um judiciário ativo em nível de poder judiciário e legislador negativo, tivéssemos um poder legislativo com força, capaz efetivamente de, nas delegações constitucionais do poder legislativo, da lei delegada, da medida provisória, agir não como um decreto-lei, mas para anular, para não aceitar, para rejeitar. E, evidentemente, o Poder Executivo, com a sua potencialidade do artigo 84, de ser o Poder Executivo. E tanto é verdade que o Poder Judiciário não ganhou os poderes que o Supremo se autocolocou, guardião que deixou de ser da Constituição, e digo isso com muito constrangimento, porque é amigo e autor de muitos livros, com muitos dos ministros, reconhecendo neles um valor extraordinário, todos eles, sem exceção, que quando se discutiu a matéria do ativismo judicial na Constituinte, decidiu-se que eles não teriam direito ao ativismo judicial, através dos 2 instrumentos que foram colocados para um eventual ativismo judicial. Primeiro, por influência dos doutrinadores portugueses, ação direta de constitucionalidade e omissão, de espectro mais abrangente, controle concentrado. E segundo, o mandado de injunção. No mandado de injunção, no mandado de injunção número 107, o Supremo, com a participação de todos os ministros, num voto brilhantíssimo relatado pelo ministro Moreira Alves, ele diz o seguinte: o mandado de injunção não é para criar lei, não é para criar situações jurídicas não legisladas, mas é para permitir que o Executivo regulamente lei já existente que não está aplicando o princípio constitucional. E foi seguido por todos os ministros. Eu tenho aqui, se quiser, deixe o texto completo do mandado de injunção 107, elogiado por Pertence, por Marco Aurélio Melo, por Galotti, por todos os ministros, por Gescelso. Moreira Alves diz o seguinte: porque não cabe ao Poder Judiciário ser legislador. Nós não temos essa competência para ser legislador. E na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, esta, num jantar, Bernardo Cabral, eu, ministro Chico Sanches, que representava o Supremo nas negociações durante a Constituição, e o então presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, o falecido desembargador Diego Porco, que foi presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, nós estávamos jantando para discutir um pouco o artigo 103, parágrafo 2º da Constituição, da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Quando o Congresso é omisso, quando o Congresso deixa de produzir a lei. E para o Executivo se colocou decidida a omissão do Executivo em nível de controle concentrado, cabe ao Supremo dar 30 dias ao Poder Executivo para provocar nova regulamentadora. E para o Congresso Nacional. Isso Chico Sanches, com aquele, todos que conhecem, que foi meu colega de classe, de faculdade, de classe, de tudo, porque estávamos à noite, queríamos nos casar, já namorávamos, ele Alcides, eu a Ruth, desde os bancos acadêmicos, então tínhamos que trabalhar durante o dia, estudar na São Francisco à noite,
para conseguir os recursos necessários que podemos gastar ainda durante o curso. E o ministro Sidney Sanches, com aquele seu tom tranquilo, disse: bem, nós não podemos dar sanção nem prazo. Nós não podemos criar a norma. Podemos declarar que o Congresso está numa posição inconstitucional. Devemos comunicá-los que tem que produzir as medidas necessárias, mas sem prazo e sem sanção. Dizia o Cid, porque não dá para o Supremo mandar prender 503 deputados e 81 senadores se eles descobrirem a ordem judicial. Então, para o Executivo é fácil, porque sabe quem é que terá. Para o Legislativo, apenas declara que o Legislativo está numa posição de inconstitucionalidade, não produz a norma e, por outro lado, o que faz? Faz com que eles tenham a consciência e que terão, mesmo sem sanção, que um dia vir a produzir essa norma. O Supremo é guardião da Constituição. Na época que o Moreira Alves era ministro do Supremo, ele era o guardião do Supremo. Dizia-se que o guardião da Constituição era o Supremo e o ministro Moreira Alves, o guardião do Supremo. E nunca se permitiu que se tivesse esse ativismo judicial que passamos a ter, não só nos casos enunciados, que eu não vou repetir, e da fidelidade partidária, eu apenas acrescentaria um. Foi discutido na Constituinte se deveria haver ou não fidelidade partidária. Os partidos não queriam, os deputados não queriam. Havia um grupo que era favorável, mas como na eleição de Tancredo Neves conseguiu-se essa eleição graças ao não cumprimento da fidelidade partidária da Constituição de 67, o que eles decidiram? Vamos fazer uma composição entre as duas correntes. Aqueles que querem a fidelidade partidária vão ter a fidelidade partidária, mas como alternativa dos partidos políticos. Os partidos políticos disciplinarão a fidelidade partidária, mas não será um dispositivo. E tanto é que, como foi anunciado no 55, não é nos casos de exclusão. Problema de governador. Eu sou amigo pessoal do presidente Sarney, aliás, gosto dele muito mais como romancista do que como político. Quer dizer, é um bom romancista. O livro dele, O Dono do Mar, vale a pena ser lido. É um livro de grande autor. Mas eu nunca vi que candidato rejeitado pelo povo é que tem que substituir o candidato cassado quando existem regras da Constituição do artigo 80 e 81. Se por acaso houver impeachment presidencial e do vice-presidente, quem assume? Se for nos 2 primeiros anos, o presidente da Câmara, e tem que ser o presidente da Câmara, não do Senado, que o Senado é o presidente do Congresso Nacional, e convoca novas eleições. Se for 2 anos depois de 2 anos, a eleição indireta depois de 30 dias. Onde é que encontraram essa norma de que candidato derrotado é o que tem que substituir um candidato cassado? Legislação. Questão da união estável. Quero deixar claro que não tem o menor preconceito de nenhuma natureza contra opções que as pessoas façam em matéria sexual. É um problema de foro íntimo. Mas foi discutido isso na Constituição. Porque o artigo 226 declara que a família é a base da sociedade? Por uma razão muito simples. É que se a família não gerar prole, não há mais sociedade. A razão de ser da primeira sociedade, da sociedade mártir, da sociedade base, é exatamente ter prole. E todos os dispositivos estão nesse sentido. Para primeiro, o casamento vai ser gratuito, quer dizer, o governo não vai cobrar nada para que proteja a família. Parágrafo segundo. O casamento religioso tem o mesmo efeito do casamento civil, por uma razão muito simples. É que em muitos lugares a dificuldade do casamento religioso tem a sua importância, e casamento religioso só pode ser entre homem e mulher. Eu não conheço uma religião, chamadas grandes religiões, que admite outro tipo de casamento.
Parágrafo 3º, não era para entrar na Constituição. Se os senhores examinarem os anais da Constituinte, não era para entrar na Constituição. E o Bernardo Cabral foi quem levantou o problema. E ele disse o seguinte: é melhor nós colocarmos que a união estável, que terá que ser transformada, que o Estado tudo fará para transformar em casamento, só pode ser entre homem e mulher. E eles disseram, mas isso é lógico, isso não é tão lógico assim. É melhor colocar para evitar qualquer tipo de dúvida. Porque quando não há o casamento, as uniões estáveis, as unidades familiares, há pessoas que, enfim, preferem e não querem a formalidade civil do casamento, ou por falta de convicções religiosas, do casamento religioso, mas tem família, tem filhos, tem prole, e terminou prevalecendo a vontade do Bernardo Cabral. Isso consta dos anais da Constituinte. Para ser só entre homem e mulher, não haver qualquer outra dúvida. E a única exceção aberta foi o parágrafo 4º, que declara o seguinte: é considerado unidade familiar a existência de um só dos cônjuges, se tiver prole, o que se compreende, ou por ter falecido o outro cônjuge, ou por separação, mas a família tem que ser preservada. E no artigo, parágrafo 5º, direito de homem e mulher em igualdade de condições para dirigir. Isso é todo um complexo para demonstrar que a intenção foi dar os direitos que os homossexuais quiserem, mas não são família em nível de Constituição. Idêntico problema, em janeiro deste ano, foi apresentado no Conselho Constitucional francês. E qual foi a solução do Conselho Constitucional francês? Diz: olha, nós consideramos que não se pode, através do Poder Judiciário, definir se é ou não uma unidade familiar. Porque a Constituição não permite, a Constituição fala entre homem e mulher. Sendo entre homem e mulher, as relações homoafetivas são diferentes. Elas não geram prole. São relações de afeto, mas são relações familiares diferentes. E o Conselho Constitucional da França, por unanimidade, disse: se os senhores desejarem, o foro para discutir essa matéria é o legislativo. Faça uma lei, mas não com o Conselho Constitucional francês. E no dia 27 de janeiro, declararam com toda unanimidade, clareza na definição: são relações diferentes, não são família nos termos da Constituição de união entre homem e mulher, e por essa razão, se quiserem, que façam o seu processo junto ao Congresso Nacional, junto ao Parlamento francês, mas jamais no Poder Judiciário. Outro caso, aviso prévio. O que impressionou o ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal em relação ao aviso prévio? Levanta-se e diz: a Constituição admite que, em função do tempo de trabalho, o aviso prévio pode ser superior a 30 dias, ou melhor, a Constituição fala não pode ser inferior a 30 dias, o que admite. Então o Supremo decidiu que o aviso prévio agora será superior a 30 dias. Há 30 ou 40 projetos de lei sobre aviso prévio no Congresso Nacional. Aí um dos ministros disse: qual é o prazo que nós vamos dar? E um deles disse: olha, eu tenho a impressão que 10 dias por ano de trabalho. Aí o outro diz: mas 10 dias daria se o cidadão trabalhar 30 anos, 300 dias. Eu disse: isso é muito. Eu disse: não, então vamos por 60. Eu disse: não, 90, todos 15. Ora, por que o Poder Legislativo representa o povo? Exatamente por isso, cada vez que se vai discutir matérias dessa relevância, de impacto econômico, que pode provocar descompetitividade, o que se faz? Convoca-se audiências públicas, especialistas são chamados, fazem cálculos, o palpitômetro deixa de funcionar e pessoas que são altamente habilitadas para serem juristas, mas com profundo desconhecimento, quando não uma grande ignorância em matéria econômica. Resultado: chegaram a um consenso, o ministro Gilmar Mendes disse: então eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir visto para estudar algo que seja razoável.
Então eles vão legislar com algo razoável, sem perceber um outro aspecto. Querem mandado de injunção. Sendo mandado de injunção, nenhum efeitos prospectivos eles podem apresentar. O que vale dizer, no momento que eles decidirem o que decidirem, todos os empregados do Brasil, de todas as empresas, que entraram com ações trabalhistas, terão o direito de pedir, pela norma que será feita pelo Supremo Tribunal Federal, nos últimos 5 anos, o aviso prévio de acordo com os novos critérios. Entulharemos a Justiça do Trabalho. Eu tenho um filho que é ministro do Tribunal Superior do Trabalho, e ele diz: nós vamos estar com excesso de trabalho. E as centrais sindicais já estão preparando, e realmente, nos últimos 5 anos, todos os demitidos no Brasil. O que os senhores podem imaginar, por falta de estudo econômico, de impacto econômico, de descompetitividade, de análise, exclusivamente analisando princípios ao ponto que nós chegamos. Eu digo isso com profundo desconforto, mas eu acho que aos 76 anos, a Isabel e a Sasha me conhecem há muito tempo, sabe que eu tenho a sensação que há certos momentos que a gente tem que dizer o que pensa. Por mais desconforto que crie, e por mais que não seja politicamente correto, eu estou absolutamente convencido de que esse ativismo judicial, não de um parlamento eleito por 130 milhões de habitantes brasileiros, de eleitores, mas por um fórum eleito por um homem só, dos ministros do Supremo, ao contrário dos ministros dos outros tribunais, em que há todo um sistema de composição para escolha, e são escolhas de um homem só. E nós temos tido a sorte nesse país de termos ministros de grande altura, de grande porte. Eu apresentei na Constituinte uma tentativa de solução que não foi aceita, inclusive por impugnação dos próprios ministros do Supremo, que trabalhavam junto com o Bernardo me dizia: não dá para passar. Em que eu dizia o seguinte: para o Supremo Tribunal Federal, nós temos 3 instituições fundamentais, que são o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Ordem dos Advogados. Por que não fazer, já que iria se adotar o sistema de listas sêxtuplas da Ordem do Ministério Público, que para a escolha de um ministro do Supremo houvesse listas sêxtuplas, uma do Ministério Público, outra do OAB, Conselho Federal, e outra, 2 do Poder do Supremo, 2 nomes indicados pelo STJ e 2 nomes indicados pelo TST. O presidente receberia 18 nomes, e esses 18 nomes escolheria um. Ele teria o direito de escolher. Mas os que trabalham em direito iriam auxiliar a conformação. E teríamos o 5º constitucional, dos quais nós teríamos 8 ministros do Poder Judiciário e teríamos 3 ministros com a alternativa, ora 2 do Ministério Público, 1 da Advocacia, ora 2 da Advocacia, 1 do Ministério Público. Mas todos opinariam para todos. A ordem decaía quando fosse na vaga, o que daríamos algo em que não haveria tanto risco e, ao mesmo tempo, as instituições. Em 88 isso não passou. Quando eu apresentei o Bernardo, foi discutido as comissões e acharam que teríamos que continuar com o sistema americano e o presidente fazer a indicação. E com a indicação, muitas vezes, nós podemos correr risco. Felizmente, nós temos gente de bom nível, que eu espero que comecem a refletir que a função deles é de ser legislador negativo e não legislador positivo. Porque, muitas vezes, esse ativismo judicial ele termina também trazendo efeitos negativos de insegurança jurídica, de incerteza jurídica, que levará a uma reflexão por parte dos eminentes ministros e talvez eles tenham exagerado. Mas o importante é que nós, operadores de direito, professores de direito, aqueles que atuam, nós temos que a toda hora dizer que o rei está nu. Temos que ter a coragem daquela criança, na lenda, dizer: não é possível que os senhores continuem com legisladores positivos. Neoconstitucionalismo é um movimento de doutrinadores. E, a meu ver, nós, os mais antigos professores de direito constitucional,
nós entendemos que são aqueles que gostariam de ser políticos e não conseguiram ser políticos e entenderam que dessa forma eles podem substituir os políticos. Maria Garcia, Manuel Gonçalves Ferreira Filho, os professores de Direito Constitucional que eu conheço de São Paulo, todos. Ainda há 3 semanas atrás participava de uma banca de doutoramento sobre o originalismo, com Manuel Gonçalves, Fernanda Menezes, com Alexandre de Moraes, e todos eles, logo depois daquela decisão do Supremo, revoltados, porque diziam: nós não temos mais nada que ensinar, porque qualquer coisa que nós ensinemos, a partir de agora, a interpretação última e definitiva, sendo a primeira, será aquela feita pelo Poder Judiciário, que fará a lei do Supremo Tribunal Federal, e como se é a última instância, esta lei não poderá mais ser contestada. Então, essas minhas preocupações, esses meus constrangimentos, tudo isto que representa para um militante, um operador de direito, modesto advogado provinciano, que há 53 anos trabalha em direito, eu queria trazer, aproveitando a qualidade desse auditório, para que os senhores também refletissem. E não sou eu, aos 76 anos, que conseguirei mudanças, mas são os jovens, como os senhores que aqui estão, que vão militar, que vão trabalhar, que vão lutar, que vão entender que o direito é realmente um instrumento de paz social, mas para isso tem que obedecer princípios, normas e regras, e não fazer com que cada princípio, como disse o ministro Noronha, possa inclusive modificar a Constituição, porque, por exemplo, no caso dos homossexuais, o ministro Zé Celso disse: o principal princípio da Constituição é o princípio da felicidade. E a partir do princípio da felicidade é o que a Constituição quiser. E é o que está no voto dele. O que vale dizer? Nós temos que compreender que esta Constituição, que foi uma Constituição que manteve o equilíbrio de poderes, é uma Constituição que, efetivamente, com seus defeitos de matéria periférica, mas com espinha dorsal boa, ela tem que ser respeitada. E enquanto nós não tivermos a volta a esse equilíbrio de poderes harmônicos e independentes, legislativo para fazer as leis, executivo para executá-las, e o judiciário como legislador negativo, nós corremos sérios riscos. E eu espero que os senhores se sensibilizem e que essa luta não seja uma luta unitária, que procuremos levar aos senhores ministros o nosso desconforto, para que voltem eles com as águas de uma inundação que saem pelas margens do rio, terminada a inundação, voltam novamente para o leito do rio. Era o que eu tinha a dizer.